Minha irmã fez com que eu fosse presa no meu vestido de noiva. As acusações que ela fez acabaram destruindo ela. Minha irmã Diane era obcecada pelo vinhedo Rosewood desde que tinha 15 anos. Ela desenhava a si mesma se casando lá, criava painéis no Pinterest com milhares de fotos e até dirigia até lá mensalmente só para andar pelo terreno fingindo ser o dia do seu casamento. O único problema era que ela não estava noiva, nem sequer namorava alguém, mas na cabeça dela, aquele vinhedo pertencia ao seu futuro casamento, e qualquer outra pessoa que o usasse estava roubando o sonho dela. Quando fiquei noiva do Oliver, e ele sugeriu Rosewood, eu não sabia sobre a obsessão da Diane, eu apenas achei que era lindo. Nós pagamos o depósito, enviamos os The Dates. Estava tudo perfeito até a Diane descobrir. Ela não gritou nem chorou, ela ficou quieta, o que deveria ter sido meu primeiro aviso. Isso não é justo, Olivia, ela disse calmamente. Você sabe, eu sempre quis me casar lá, eu disse. Eu não sabia. Você nunca me contou, ela disse. Mas eu não deveria ter que te contar. Irmãs simplesmente sabem dessas coisas. Você está fazendo isso para me machucar. 2 semanas depois, joias caras começaram a sumir de casas na nossa vizinhança. A pulseira Riviera de diamantes da Sra. Walsh, os anéis de aniversário dos Henderson, o Rolex do Sr. King, furtos pequenos o suficiente para que as pessoas só notassem dias depois, após os itens terem sido mudados de lugar, a polícia começou a investigar, indo de porta em porta, fazendo perguntas. A Diane se voluntariou para ajudar a coordenar as reuniões da Jim's Vigilância Comunitária. Ela era tão prestativa, tão preocupada com a segurança de todos. Ela até fez panfletos sobre como proteger objetos de valor e os distribuiu, pessoalmente. 5 dias antes do meu casamento, eu estava fazendo as provas finais do vestido quando a polícia apareceu na loja. Eles tinham um mandado para revistar meu carro com base em uma denúncia anônima. Eu ri no começo, pensando que era um engano. Mas então eles encontraram a pulseira da Sra. Walsh no meu porta-luvas, os anéis dos Henderson no meu step e o relógio do Sr. King embrulhado em um lenço na minha bolsa de ginástica. Eu continuei dizendo que não sabia como aquilo tinha ido parar lá, que alguém devia ter plantado. O detetive, o policial Ruiz, parecia cético. Esses itens estavam escondidos em 3 locais, separados no seu veículo, todos embrulhados com cuidado, todos de casas onde você esteve recentemente. Eu tinha estado naquelas casas, a Diane tinha me pedido ajuda para entregar os panfletos da vigilância comunitária, e ela ficou no carro enquanto eu batia nas portas, dizendo que o tornozelo dela doía por causa da yoga. Eu deixei meu carro destrancado todas as vezes. Eles me prenderam ali mesmo, no meu vestido de noiva, a costureira ainda estava segurando os alfinetes. O Oliver recebeu a ligação enquanto estava no trabalho, e quando ele pagou a fiança, eu já tinha passado 6 horas na cela. Minha semana do casamento estava arruinada, mas algo incomodava o policial Ruiz sobre o caso. A denúncia tinha sido específica demais. Quem ligou sabia exatamente onde cada item estaria, até em qual bolso da minha bolsa de ginástica. Ele puxou a gravação da denúncia anônima, a voz estava disfarçada, mas quem ligou tinha dito algo estranho. Verifiquem o carro dela, especialmente a bolsa de ginástica no porta-malas, a azul com o bolso lateral. Ela sempre guarda objetos de valor lá quando acha que ninguém está olhando. Como um denunciante aleatório saberia sobre minha bolsa de ginástica específica ou meus hábitos? Ruiz ficou desconfiado e começou a verificar as câmeras de trânsito, perto dos locais dos furtos. Foi aí que ele viu algo interessante. O meu carro em cada casa. Sim, mas também o carro da Diane estacionado uma rua depois todas as vezes, chegando antes de mim e saindo depois. Ele decidiu visitar a Diane para um interrogatório de rotina, apenas coletando informações, disse ele, verificando se ela tinha notado algo em comum. A Diane estava ansiosa demais para ajudar. Ela puxou um caderno onde estava documentando comportamentos suspeitos. Olhe, ela mostrou a ele. Eu anotei todas as vezes que vi a Olivia agindo de forma estranha, chegando tarde em casa, fazendo segredo sobre as despesas do casamento. Eu acho que ela precisava de dinheiro para o casamento chique dela no vinhedo. Ruiz estudou o caderno. Essas anotações são muito detalhadas, você tem observado sua irmã? De perto, ela disse. Apenas sendo protetora, irmãs cuidam umas das outras. Ela vai se casar no vinhedo Rosewood, sabe? Sempre teve gosto caro. Aquilo pareceu estranho para o Ruiz, por que mencionar o local? Ele fez mais perguntas. A Diane começou a divagar sobre como algumas pessoas não mereciam coisas boas, como elas. Pegavam o que pertencia aos outros. Como o universo tinha meios de parar pessoas egoístas. Então ela cometeu o erro. Vocês também deveriam checar a bolsa velha. Dela, aquela de couro marrom, ela provavelmente escondeu provas lá também. Mas Ruiz não tinha mencionado ter encontrado nada em uma bolsa. E eu não tinha uma bolsa de couro marrom. No entanto, quando checaram o apartamento da Diane, encontraram uma bolsa de couro marrom no armário dela com recibos de lojas de penhores. Ela estava vendendo os itens roubados depois de plantar duplicatas ou peças similares no meu carro. A pulseira de diamantes verdadeira tinha sido penhorada. Uma falsa tinha sido plantada em mim. A loja de penhores tinha imagens da Diane vendendo cada item. E o dono se lembrava dela porque ela tinha dito que estava arrecadando dinheiro para o casamento da irmã, que era um presente surpresa. Que generosa, ele pensou. Quando confrontada com as evidências, Diane desmoronou e me contou tudo. Ela confessou ter planejado isso por meses, roubando de nossos vizinhos apenas para me incriminar, garantindo que eu fosse presa logo antes do meu casamento. O oficial Ruiz sentou-se à minha frente na sala de conferências da delegacia e explicou que todas as acusações estavam sendo retiradas imediatamente e que Diane foi presa por roubo, fraude e por fazer um falso boletim de ocorrência. O alívio me atingiu com tanta força que minhas mãos começaram a tremer na mesa. Eu não conseguia parar o tremor mesmo pressionando as palmas contra a superfície fria, mas por baixo do alívio havia algo oco e doentio. Minha irmã tinha feito isso de propósito. Ela olhou para mim e decidiu que eu merecia ser destruída porque estava me casando em um local que ela queria. O oficial Ruiz continuou falando sobre evidências e confissões e como o promotor público entraria em contato, mas sua voz parecia distante. Eu assentia nas horas certas, mas não conseguia realmente ouvi-lo. Tudo o que eu conseguia pensar era em Diane ficando no meu carro enquanto eu entregava aqueles panfletos, sabendo que ela estava plantando joias, roubadas no meu porta-luvas e na minha bolsa de ginástica. Ela me observou caminhar até cada casa, inocente e sem noção, enquanto arruinava minha vida. Uma pulseira escondida de cada vez. Oliver apareceu 20 minutos depois. Ouvi a voz dele no corredor antes de vê-lo, perguntando em que sala eu estava. Quando ele entrou, pela porta,
Não disse nada sobre as acusações serem retiradas ou perguntou o que aconteceria a seguir. Ele apenas caminhou até mim, me levantou da cadeira e me abraçou. Foi aí que comecei a chorar. Não o choro de alívio, mas o tipo que vem de algum lugar profundo e quebrado. Ele não tentou me fazer parar ou dizer que tudo ficaria bem. Ele apenas ficou lá com os braços em volta de mim enquanto eu soluçava em sua camisa. O oficial Ruiz saiu silenciosamente da sala e fechou a porta atrás dele. Ficamos lá por um longo tempo, talvez 10 minutos. Talvez mais. Quando finalmente parei de chorar, meu rosto parecia inchado e minha garganta doía. Oliver me entregou lenços de uma caixa na mesa de conferências. Tivemos que sair eventualmente. Eu não podia me esconder naquela sala para sempre, embora quisesse. Quando passamos pelo saguão da delegacia, vi vizinhos na área de espera. A senhora Walsh estava lá com o marido, os Hendersons estavam sentados perto da janela, eles, provavelmente, tinham ido prestar depoimentos ou acompanhar seus itens roubados. Todos olharam para mim. Mesmo sabendo agora que eu era inocente, mesmo que o oficial, Ruiz provavelmente tivesse dito a eles que Diane confessou, eu podia sentir seus olhares me seguindo pelo saguão. A senhora Walsh abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas depois fechou novamente. Caminhei mais rápido, mantendo os olhos nas portas de saída. A mão de Oliver estava quente nas minhas costas, me guiando para frente. O caminho para casa foi silencioso. Oliver não ligou o rádio e fiquei feliz porque não teria aguentado música ou programas de rádio ou qualquer coisa. Normal naquele momento. Observei as ruas familiares passarem, a mesma rota que dirigi 1000 vezes. Tudo parecia exatamente igual a esta manhã quando a polícia apareceu na boutique. As mesmas casas, as mesmas árvores, os mesmos sinais de pare, mas tudo estava diferente agora. Quando chegamos ao nosso prédio, percebi que ainda estava vestindo as roupas da delegacia, não meu vestido de noiva, pois eles me deixaram trocar antes de me processar. Mas na minha mente, eu estava usando aquele vestido por 6 horas seguidas. Eu sentia o peso dele, o corpete apertado, os alfinetes que a costureira estava segurando. Eu ainda podia senti-lo mesmo, estando de jeans e camiseta. Subimos as escadas para o nosso apartamento no segundo andar. Oliver destrancou a porta e entramos. O apartamento parecia errado de alguma forma, normal demais. Como se não tivesse recebido a mensagem de que tudo havia mudado. Meu fichário de casamento ainda estava na mesa de centro onde eu o deixei esta manhã. O mapa de assentos em que eu estava trabalhando estava espalhado pela mesa de jantar, com pequenos cartões de nomes organizados em fileiras cuidadosas. Oliver fechou a porta atrás de nós e a trancou. Ele sugeriu ligarmos para o local para explicar o que aconteceu, que talvez eles fossem compreensivos sobre a situação, mas eu não conseguia pensar no casamento agora. Não conseguia pensar em arranjos de flores ou mapas de assentos ou na música da primeira dança, que escolhemos. Tudo o que eu conseguia pensar era na minha irmã em uma sala de interrogatório policial, confessando que tentou me mandar para a cadeia porque eu estava me casando no vinhedo. Meu telefone estava no balcão da cozinha onde eu deixei essa manhã. Quando o peguei, a tela acendeu com notificação após notificação, 63 chamadas perdidas, mais de 100 mensagens. Rolei por elas com as mãos trêmulas. A maioria era de familiares que ouviram sobre a prisão de Diane. Minha tia Karen ligou 7 vezes. Minha prima Michelle enviou uma série de mensagens perguntando o que estava acontecendo e se os rumores eram verdadeiros. O tio, Robbie, queria saber se eu precisava de alguma coisa, mas as mensagens que apertaram meu peito foram da minha mãe. A primeira dizia que ela tinha ouvido que algo terrível aconteceu e perguntava se eu estava bem. A segunda dizia que ela tinha falado com a polícia e que deveria haver algum erro. A terceira dizia que Diane nunca faria algo assim. A quarta dizia que eu precisava ligar para ela imediatamente. A quinta dizia: como eu pude deixar prenderem minha própria irmã? Elas continuaram assim, ficando mais furiosas a cada mensagem. Ela foi de confusa a defensiva e furiosa. Mas nenhuma delas, nenhuma única mensagem perguntava se eu estava bem depois de ser presa. Nenhuma delas dizia que sentia muito por eu ter sido algemada na minha prova de vestido. Era tudo sobre Diane. E como isso afetaria Diane e o que aconteceria com Diane agora. Coloquei o telefone virado para baixo no balcão e me afastei dele. O interfone tocou 1 hora depois. Eu estava sentada, no sofá olhando para o nada quando o som me fez pular. Oliver foi ao interfone e uma voz familiar veio pelo alto-falante. Maya Reeves, minha melhor amiga desde o ensino fundamental. Oliver a deixou subir sem perguntar se eu queria companhia. 2 minutos depois, ela estava batendo na nossa porta. Quando Oliver a deixou entrar, ela carregava sacolas de comida chinesa e 2 garrafas de vinho. Ela olhou para o meu rosto e disse que passaria a noite. Ela não perguntou o que aconteceu nem precisou que eu explicasse. Ela apenas colocou a comida na mesa de centro, moveu meu fichário de casamento para o chão e sentou-se ao meu lado. Oliver pegou pratos e taças de vinho da cozinha. Maya abriu os recipientes de comida, mas eu não consegui comer. O cheiro de arroz frito fez meu estômago revirar. Ela não insistiu. Apenas serviu vinho no meu copo e sentou comigo enquanto eu tentava processar que minha irmã tentou destruir minha vida por causa de um local de casamento. Horas se passaram. Oliver adormeceu no quarto por volta das 11. Maya e eu ficamos acordadas no sofá sem conversar muito, apenas existindo no mesmo espaço. Às vezes é tudo o que você precisa de um amigo. Apenas alguém que aparece e fica. Meu telefone tocou cedo na manhã seguinte. Eu finalmente tinha adormecido por volta das 3, ainda no sofá com Maya na outra ponta. O toque me tirou de sonhos sobre delegacias e vestidos de noiva. O nome do oficial Ruiz estava na tela. Atendi com uma voz que parecia lixa. Ele me disse que Diane confessou tudo durante seu colapso ontem. Ela admitiu que estava planejando isso há meses. Desde que anunciei meu noivado, ela começou a roubar dos vizinhos especificamente para me incriminar. Ela manteve notas detalhadas sobre minha agenda. Quando eu estaria vulnerável, como fazer parecer convincente. Ela queria arruinar meu casamento tanto que não se importava se eu fosse para a cadeia. Ela realmente disse isso durante sua confissão. Ela acreditava que eu merecia por roubar seu sonho, por pegar o local que pertencia ao seu futuro casamento imaginário. A voz do oficial Ruiz foi gentil quando ele me contou isso, como se soubesse o quanto doeria. Ele disse que o promotor entraria em contato sobre os próximos passos e que poderia haver papelada, depoimentos, possivelmente testemunho se Diane não aceitasse um acordo judicial. Agradeci e desliguei. Maya estava acordada, me observando. Da outra ponta do sofá.
Contei a ela o que o oficial Ruiz disse. Ela não pareceu surpresa, apenas triste e com raiva ao mesmo tempo. As batidas na porta do meu apartamento começaram antes das 9. Batidas altas e insistentes que fizeram Maya se sentar reta e Oliver emergir do quarto parecendo confuso. Eu sabia quem era. Antes de abrir a porta, meus pais estavam no corredor, o rosto da minha mãe vermelho e inchado de tanto chorar. Meu pai parecendo que não tinha dormido. Eles entraram sem esperar convite. Minha mãe começou a falar imediatamente sobre como Diane sempre foi sensível, como ela lutava contra a ansiedade e depressão, como talvez isso fosse uma crise de saúde mental e não um ato criminoso. Ela andava pela minha sala falando sobre terapia e medicação e como precisávamos apoiar Diane neste momento difícil. Meu pai ficou perto da porta parecendo exausto. Ele tentava se desculpar, mas minha mãe falava por cima dele todas as vezes. Nenhum deles disse diretamente o que Diane realmente tinha feito. Nenhum deles usou palavras como crime, fraude ou falsa acusação. Eles falavam em torno disso como se não nomeassem claramente. Então não seria real. Minha mãe finalmente parou de andar e olhou para mim. Ela perguntou se eu ia prestar queixa como se eu fosse quem tivesse feito essa escolha. Eu disse a ela que o promotor cuidaria disso, não eu. Ela disse que eu poderia dizer para eles deixarem para lá, que eu poderia me recusar a cooperar. Eu disse que não mentiria para proteger Diane. O rosto da minha mãe ficou duro. Ela disse que eu estava sendo fria e implacável, que a família deveria permanecer unida. Então ela saiu, puxando meu pai com ela. O apartamento ficou quieto depois que eles se foram. Aya apertou minha mão. Encontrei-me com uma Stafford 3 dias depois. Aya o recomendou. Disse que ele ajudou o primo dela com algo complicado alguns anos atrás. O escritório dele ficava no centro, em um prédio com piso de mármore e ar-condicionado forte demais. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez no início dos 30 anos, com cabelo escuro e um aperto de mão firme. Ele ouviu enquanto eu explicava tudo, tomando notas em um bloco legal amarelo. Quando terminei, ele recostou-se na cadeira e explicou minha situação. Legalmente, eu estava limpa, as acusações tinham sido retiradas e não apareceriam em verificações de antecedentes. Mas o registro da prisão existia, era informação pública que qualquer um poderia encontrar se procurasse bem. Futuros empregadores poderiam ver, proprietários poderiam ver, isso poderia me seguir mesmo sendo inocente. Ele recomendou a expurgação do registro, o que levaria tempo, papelada e possivelmente comparecimento ao tribunal. Ele também sugeriu uma ordem de restrição contra Diane. Ela ficaria na cadeia por um tempo, provavelmente, mas eventualmente sairia. Eu queria ela aparecendo no meu apartamento ou no meu local de trabalho, e havia a possibilidade de um processo civil por danos, sofrimento emocional, danos à reputação, custo das taxas legais. Ele disse isso gentilmente, mas, claramente, isso não acabou só porque as acusações criminais foram retiradas. Limpar meu nome completamente levaria trabalho, tempo e dinheiro. Assinei os papéis para contratá-lo. Saindo do escritório dele, senti-me cansada de uma maneira que ia além da falta de sono. Oliver e eu dirigimos para o vinhedo Rosewood na tarde seguinte. Eu estava adiando, mas não podíamos mais evitar. A coordenadora do evento, uma mulher chamada Kendall, que estava tão animada com o nosso casamento, nos encontrou em seu escritório. Ela foi solidária quando explicamos o que aconteceu, disse que tinha visto a cobertura do noticiário e se sentia péssima com a situação, mas também foi firme. Nossa data só estava reservada por mais uma semana antes que tivessem que liberá-la para outra pessoa. Eles tinham outros casais interessados, uma lista de espera de pessoas que queriam casamentos de outono em Rosewood. Deveríamos nos casar em 4 dias. Daqui a 4 dias, eu deveria estar colocando meu vestido de verdade, caminhando por um corredor, dizendo votos. Em vez disso, eu estava sentada no escritório de Kendall, tentando explicar por que não. Podíamos celebrar nada agora. Ela entendeu. Ela realmente parecia entender. Mas negócios eram negócios e datas eram datas. Saímos sem tomar uma decisão. No carro, Oliver perguntou o que eu queria fazer. Eu não tinha uma resposta. A campainha tocou naquela noite. Oliver atendeu enquanto eu estava no quarto evitando meu telefone. Ouvi vozes na sala de estar. Várias pessoas conversando baixinho. Quando saí, a senhora Walsh, o Sr. King e ambos os Hendersons estavam na minha sala, parecendo desconfortáveis. Os olhos da senhora Walsh estavam vermelhos como se tivesse chorado. Eles vieram pedir desculpas, disseram. Sentiam-se terríveis por acreditar que eu poderia ter roubado deles. Deveriam saber melhor. Deveriam ter questionado as evidências. Deveriam ter confiado em mim. A senhora Walsh realmente chorou enquanto falava, enxugando os olhos com um lenço. O Sr. King continuava dizendo que sentia muito repetidamente. Os Henderson ficaram próximos, de mãos dadas, parecendo miseráveis. Eu disse a eles que estava tudo bem, que eu entendia, que eles também tinham sido vítimas, mas eu podia ver em seus rostos, na maneira como não conseguiam encontrar meus olhos por mais de um segundo, que estavam desconfortáveis perto de mim. Ser falsamente acusada deixou uma mancha que eles não conseguiam esquecer completamente. Mesmo sabendo que eu era inocente, mesmo que Diane tivesse confessado, algo havia mudado. Eles me viram algemada. Acreditaram, mesmo que brevemente, que eu era uma ladra. Essa imagem não desapareceria completamente, não importava quantas desculpas oferecessem. Eles saíram depois de 15 minutos, prometendo estar lá se eu precisasse de alguma coisa. O apartamento parecia mais vazio depois que se foram. Oliver trancou a porta e veio sentar ao meu lado. Ficamos lá em silêncio, ambos pensando em casamentos que poderiam não acontecer, famílias que estavam quebradas, e vizinhos que sempre lembrariam do dia em que fui presa no meu vestido de noiva. 2 dias se passaram em um borrão de telefonemas e papelada. Decker, o promotor público, me ligou na manhã da audiência de acusação de Diane. Sua voz era calma e profissional quando explicou que o caso contra ela era basicamente irrefutável. Eles tinham a confissão dela gravada, as imagens da casa de penhores mostrando-a vendendo os itens roubados e todas as evidências que ela plantou no meu carro. Ele disse que as evidências eram tão fortes que esperava que o advogado dela pressionasse por um acordo judicial muito rapidamente. Então ele disse, algo que me surpreendeu. Ele achava que seria melhor se eu não fosse à audiência de acusação. Ver Diane no tribunal poderia ser muito difícil, explicou ele. E não havia muito sentido em me submeter a esse estresse quando o resultado já estava claro. Senti-me aliviada quando ele disse isso. Eu estava temendo. A ideia de sentar em um tribunal e assistir minha irmã ser formalmente acusada de crimes que cometeu contra mim. Ter permissão para ficar longe parecia que alguém tinha tirado um peso dos meus ombros. Naquela noite, Oliver perguntou se podíamos conversar. Meu estômago caiu imediatamente.
Aquelas 4 palavras nunca significavam nada bom. Sentamos no sofá e ele parecia nervoso, mexendo em um fio de sua calça jeans. Preparei-me para ele dizer que precisávamos cancelar o casamento completamente. Em vez disso, ele sugeriu adiarmos por 3 meses. Ele queria fazer algo menor, disse ele. Apenas as pessoas que realmente apareceram para nós quando tudo deu errado. Talvez 40 ou 50 pessoas em vez das 150 que convidamos. E ele achava que deveríamos escolher um local diferente. Algum lugar que não tivesse toda essa dor e drama ligados a ele. Não, Rose. Algum lugar novo onde pudéssemos começar do zero. Comecei a chorar, mas desta vez foi de alívio. Ele não estava me deixando. Ele apenas queria nos dar tempo para curar e celebrar adequadamente, em vez de forçar a felicidade enquanto tudo ainda estava cru. Na manhã seguinte, liguei para a organizadora do casamento. Minhas mãos tremiam enquanto discava o número dela porque esperava que ela ficasse com raiva por perder o depósito e todo o trabalho que teve. Mas ela foi surpreendentemente gentil quando expliquei o que aconteceu. Ela disse que estava acompanhando a cobertura do noticiário e se sentia péssima com toda a situação. Quando eu disse a ela que queríamos adiar e encontrar um local diferente, ela nem hesitou. Disse que tinha conexões com um pequeno local com jardim a cerca de 1 hora da cidade que se especializava em casamentos íntimos, tinha árvores floridas, luzes de corda e um gazebo para cerimônias. Ela achava que eles poderiam ter disponibilidade em 3 meses se agíssemos rápido. A ideia de começar completamente do zero em algum lugar novo me fez sentir como se eu pudesse realmente respirar novamente. Como se talvez este casamento pudesse ser sobre mim e Oliver, em vez de sobre tudo que Diane havia destruído. Minha mãe ligou naquela tarde. Ouvi ela chorando. Antes mesmo de dizer olá, ela implorou para eu pensar no que isso estava fazendo com o futuro de Diane. Você realmente quer que sua irmã vá para a prisão? Você entende o que um registro criminal fará com as perspectivas de carreira dela e toda a sua vida? Ela continuou dizendo que Diane estava doente, que precisava de ajuda, não de punição, que as famílias deveriam perdoar umas às outras. Eu disse a ela que Diane fez suas escolhas e eu não ia mentir para protegê-la. Passei 6 horas, detida, usando meu vestido de noiva por causa do que ela fez. As acusações contra mim foram retiradas, mas a prisão ainda estava no meu registro. Diane estava disposta a destruir minha vida inteira por causa de um local de casamento. A voz da minha mãe ficou fria então. Ela disse que eu estava sendo implacável e cruel, que estava escolhendo vingança em vez da família. Então, ela desligou na minha cara. Fiquei sentada olhando para o meu telefone por um longo tempo. Depois disso, Maya veio no dia seguinte para me ajudar a redigir uma declaração de impacto da vítima para a audiência de sentença de Diane. Sentamos na minha mesa da cozinha, com meu laptop entre nós, e Maya me pediu para descrever tudo o que senti durante aquelas 6 horas na cela. Escrever tudo me fez perceber o quão perto cheguei de ter um registro criminal que poderia ter arruinado minha carreira. Eu trabalhava em finanças e verificações de antecedentes eram padrão. Se o plano de Diane tivesse funcionado, se o oficial Ruiz não tivesse sido suspeito o suficiente para investigar mais fundo, eu poderia ter perdido meu emprego, perdido minha reputação, perdido tudo, pelo que trabalhei. E Diane sabia disso. Ela sabia exatamente o que estava fazendo quando plantou aquelas evidências. Ela não queria apenas arruinar meu casamento. Ela estava disposta a destruir toda a minha vida porque eu reservei um local que ela queria. O oficial Ruiz me ligou alguns dias depois com notícias que tornaram tudo ainda pior. Durante a investigação sobre Diane, descobriram que ela roubava de familiares há anos. Pequenas coisas que não seriam sentidas imediatamente. Os brincos de pérola da minha avó que ela achava que tinha perdido, a pulseira de prata da minha tia que desapareceu depois de um jantar em família, até algumas das minhas próprias joias que eu presumi ter perdido quando mudamos de apartamento no ano passado. Tudo tinha sido penhorado por Diane nos últimos 3 anos. Ruiz disse que rastrearam os recibos e os combinaram com itens que os familiares relataram como desaparecidos. Diane estava roubando sistematicamente de todos próximos a ela e usando o dinheiro para financiar seu planejamento obsessivo para um casamento para o qual ela nem tinha noivo. Ela comprava revistas de casamento, pagava por visitas, a locais, até dava depósitos em vestidos em lojas de noivas, tudo com dinheiro roubado. Comecei a ver uma terapeuta na semana seguinte. O nome dela era Dra. King, e ela se especializava em trauma familiar. Nossa primeira sessão foi basicamente eu chorando e tentando explicar como minha irmã podia me odiar o suficiente para fazer algo assim. A Dra. King me ajudou a entender que a obsessão de Diane com Rosewood não era realmente sobre o local em si, era sobre controle e ciúmes que vinham, crescendo há anos. Provavelmente desde que éramos crianças. O vinhedo tinha sido apenas a coisa que desencadeou todo esse ressentimento para sair. Ela me fez perguntas sobre nossa infância, sobre momentos em que Diane parecia com ciúmes ou possessiva com as coisas. Lembrei-me de dezenas de pequenos incidentes que eu tinha ignorado. Na época, Diane ficando chateada quando eu tirava notas melhores. Diane amuada por semanas quando entrei na minha faculdade de primeira escolha. Diane fazendo comentários sarcásticos sobre Oliver quando começamos a namorar. Tudo isso estava levando a isso. 3 semanas após a prisão de Diane, ligou com uma atualização. A acusação estava oferecendo a Diane um acordo judicial. Se ela se declarasse culpada de todas as acusações de roubo e fraude, cumpriria 18 meses com possibilidade de liberdade condicional após 12. Ela também teria que pagar restituição total a todos de quem roubou, o que somava mais de 30 mil entre os vizinhos e familiares. Lucian, meu advogado, me disse que esse era na verdade um acordo bastante justo. Se Diane fosse a julgamento e perdesse, poderia pegar até 5 anos de prisão. O acordo pouparia a todos o trauma de um julgamento e garantiria que ela enfrentasse consequências reais. Perguntei a Lucian o que ele achava que eu deveria fazer. Ele disse que a decisão era minha, mas achava o acordo razoável, dado tudo o que ela tinha feito. Diane aceitou o acordo judicial 2 dias depois. A audiência de sentença foi agendada para a semana seguinte. Eu estava evitando pensar se queria comparecer, mas Lucian disse que seria poderoso se eu lesse minha declaração de impacto da vítima pessoalmente. Então, eu fui. Entrei naquele tribunal e vi Diane pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Ela parecia menor de alguma forma, mais magra e pálida, sentada ao lado de seu advogado em um terno cinza. Quando chegou a minha vez de falar, caminhei até o microfone e li a declaração que Maya e eu havíamos escrito. Descrevi aquelas 6 horas detida, a humilhação de ser presa no meu vestido de noiva, o medo de ter um registro criminal. Falei sobre os vizinhos que ainda me olhavam de forma diferente, mesmo sabendo que eu era inocente. Expliquei que nunca poderia confiar em Diane novamente,
que ela havia quebrado algo entre nós que não podia ser consertado. O tempo todo que eu estava lendo, me olhava para a mesa. Ela nunca olhou para mim, uma única vez. Nem mesmo quando descrevi o quanto ela me machucou. Nem mesmo quando o juiz a sentenciou a 18 meses de prisão. Meu pai entrou em contato, separadamente da minha mãe, alguns dias após a sentença. Ele perguntou se poderíamos nos encontrar para um café. Apenas nós dois. Quando nos sentamos, ele parecia mais velho do que eu lembrava. Ele admitiu que sabia há anos que Diane tinha problemas com ciúmes e comportamento obsessivo. Ele a pegou mexendo nas minhas coisas. Quando éramos adolescentes, ele notou como ela se fixava em coisas e não conseguia deixar para lá. Mas ele nunca pensou que ela iria tão longe. Sempre disse a si mesmo que era apenas rivalidade normal entre irmãos, que ela cresceria e superaria. Ele perguntou se eu poderia perdoá-lo por não me proteger melhor, por não ver o quão sérios eram os problemas dela. Eu disse a ele honestamente que não sabia ainda. Eu ainda estava processando tudo e não estava pronta para perdoar ninguém, mas estava disposta a tentar manter um relacionamento com ele se ele pudesse respeitar que eu precisava de tempo. Ele assentiu e disse que entendia. Então ele pagou pelos nossos cafés e ficamos sentados lá em silêncio por um tempo antes de seguirmos caminhos separados. A organizadora do casamento ligou 3 dias depois com informações sobre o local do jardim. Oliver e eu dirigimos até lá em uma manhã de sábado, ambos quietos no carro porque nenhum de nós sabia o que esperar. O lugar ficava escondido atrás de uma fileira de velhos carvalhos, nada parecido com os issos terrenos do vinhedo que Diane obsediava há anos. Passamos por um portão de madeira para um pequeno jardim com caminhos de pedra e canteiros de flores por toda parte, luzes de corda penduradas entre as árvores, mesmo à luz do dia. A mulher que nos mostrava o local explicou que poderiam acomodar cerca de 50 pessoas confortavelmente, talvez 60 se apertássemos. Olhei para Oliver e o vi sorrindo pela primeira vez em semanas. Realmente sorrindo, não a expressão tensa e preocupada que ele usava desde minha prisão. Reservamos ali mesmo, pagamos um depósito para 3 meses depois, e quando voltamos para o carro, senti algo mudar dentro de mim. Não felicidade exatamente, mas algo próximo disso. Excitação, talvez, ou esperança de que nosso casamento pudesse realmente ser sobre nós, em vez de sobre tudo que havia destruído. O bairro demorou mais para parecer normal novamente. Eu ia ao supermercado e via pessoas que conhecia há anos de repente ficarem muito interessadas na seção de hortifruti quando eu passava. Alguns murmuravam olá, sem fazer contato visual. Outros apenas fingiam que não me viam. A senhora Walsh era diferente, no entanto. Ela começou a acenar para mim toda vez que nossos caminhos se cruzavam. Grandes acenos óbvios, como se estivesse tentando compensar por ter duvidado de mim. Ela gritava meu nome pelo estacionamento e perguntava como estava o planejamento do casamento. Sua voz alta demais e alegre demais. Eu apreciava o que ela estava tentando fazer, mesmo que isso me deixasse desconfortável. Os Hendersons nunca se desculparam diretamente, mas deixaram uma cesta de frutas na minha porta com um cartão dizendo que sentiam muito por tudo. O Sr. King acenou para mim uma vez quando eu estava pegando minha correspondência, e foi isso. Apenas um aceno, mas eu podia dizer que ele se sentia mal com a coisa toda. As pessoas ainda falavam, no entanto. Eu pegava fragmentos de conversas que paravam quando eu chegava muito perto. Via vizinhos agrupados em seus gramados olhando para o meu apartamento. A situação das irmãs Fletcher era assim que chamavam. Como se dar um nome tornasse mais fácil fofocar. O e-mail da minha mãe chegou em uma manhã de terça-feira, enquanto eu tomava café e tentava decidir se queria ir trabalhar ou ligar dizendo que estava doente de novo. A linha de assunto dizia apenas terapia familiar, e eu quase deletei sem ler. Mas abri e encontrei 6 parágrafos sobre como ela tinha começado a ver um terapeuta, para processar ter uma filha na prisão e outra filha que não retornava suas ligações. Ela escreveu sobre como era difícil visitar Diane na penitenciária, como Diane parecia pequena e assustada em seu uniforme. Ela disse que o terapeuta a estava ajudando a entender que ela lidou com tudo errado, que estava tão focada em proteger Diane, que falhou em me apoiar quando eu mais precisei. Mas ela nunca disse as palavras sinto muito. Nunca admitiu que defender Diane depois de tudo o que aconteceu foi errado. Em vez disso, ela perguntou se eu consideraria me encontrar com ela depois do casamento. Talvez fazer uma sessão de terapia familiar juntas. Ela disse que queria reconstruir nosso relacionamento, mas precisava de tempo para descobrir como. Li o e-mail 3 vezes, e depois fechei meu laptop sem responder. Eu não estava pronta para perdoá-la, e não sabia se algum dia estaria. 2 meses passaram mais rápido do que eu esperava. A sentença de Diane aconteceu, a fofoca do bairro diminuiu um pouco, e Oliver e eu focamos em planejar um casamento que parecesse certo para nós, em vez de tentar viver de acordo com alguma fantasia perfeita de vinhedo. Maya me ligou numa tarde de sexta-feira, e disse que estava fazendo uma despedida de solteira para mim, quer eu gostasse ou não. Ela convidou apenas 5 pessoas, as amigas que realmente acreditaram em mim, quando todos os outros sussurravam pelas minhas costas. Dirigimos até uma cabana nas montanhas. Nada chique, apenas um lugar pequeno com lareira e camas suficientes para todas nós. Passamos o fim de semana cozinhando juntas, jogando cartas e rindo até minha barriga doer. Ninguém mencionou Diane ou a prisão, ou qualquer uma das coisas horríveis que aconteceram. Apenas existimos juntas como amigas, lembrando umas às outras que a vida ainda podia ser boa mesmo depois que tudo desmoronou. Na última noite, Maya fez um brinde sobre como estava orgulhosa de mim por não deixar as ações de Diane definirem meu futuro. E eu chorei um pouco, mas de um jeito bom, o tipo de choro que parece alívio. Meu dia de casamento chegou em um sábado ensolarado de outubro. Oliver e eu nos arrumamos em quartos separados no local, e eu podia ouvir a música começando lá fora, enquanto os convidados chegavam. 40 pessoas apareceram. Apenas 40. Mas eram pessoas que escolheram estar lá por nós quando importava. Meu pai bateu na minha porta, quando chegou a hora, e eu peguei o braço dele, ambos fingindo não notar minha mãe sentada na terceira fila com lenços já na mão. Caminhamos por um caminho de pedra, entre os canteiros de flores enquanto alguém tocava violão, e Oliver estava me esperando sob as luzes de corda com o maior sorriso que eu já tinha visto em seu rosto. A cerimônia foi curta e simples, apenas as palavras que importavam e nada extra. Notei a cadeira vazia na seção da família onde Diane deveria estar sentada, mas não me deixei pensar nisso por muito tempo. Oliver apertou minha mão durante nossos votos e eu apertei de volta, ambos sabendo que tínhamos passado por algo terrível juntos e saído mais fortes do outro lado. Quando o oficial disse que estávamos casados, todos aplaudiram e vibraram, e eu percebi, parada ali, que a melhor vingança não era ver Diane sofrer ou provar que eu era a irmã melhor. A melhor vingança era construir uma vida linda com alguém que escolheu acreditar em mim quando teria sido mais fácil ir embora, cercada pelas pessoas que apareceram quando eu mais precisei.